Muito bem, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a igreja de Esmirna, como eu disse, lá em Apocalipse, no capítulo 2, a gente vai iniciar a leitura aqui pelo versículo 8. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a igreja sofredora. De vez em quando a igreja sofre, eu não sei se você também como pessoa sofreu, com certeza, todos nós já sofremos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sofrimento da igreja e o nosso sofrimento como pessoas, como indivíduos. E Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11 diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, tem sido muito bom estar contigo até esse momento. O Senhor é maravilhoso e a nossa alma se encaixa perfeitamente com o teu Espírito e, de alguma forma, o nosso Espírito se conecta contigo. E que experiência incrível é estar diante do Senhor e viver um momento em que possamos adorar ao Senhor. A nossa alma tem sede do Senhor, ó Pai. Sacia-nos e clamamos a Ti, não apenas nos louvores, que já são tão incríveis e maravilhosos, mas também quando ela for explicada e falada também aos nossos corações. Queremos mais, ó Senhor. Nossa boca está aberta e esperamos que o Senhor a encha, Senhor, com a palavra e com o alimento de que necessitamos para nossas vidas. Clamamos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Das 7 igrejas para as quais o livro de Apocalipse foi escrito, Esmirna é a igreja mais sofrida. Vocês sabem que foram 7 e elas estão presentes nos primeiros capítulos da carta, que na verdade é uma grande carta, que é o livro de Apocalipse. Essa igreja, Esmirna, é a igreja mais sofrida. É aquela que paga o preço mais alto por sua fé em Jesus Cristo. Esmirna era uma cidade muito rica, era um dos portos mais importantes da Ásia. E naquela cidade havia uma sociedade extremamente hostil ao Evangelho. Certamente influenciada pelo grande número de judeus que haviam nessa cidade e que, por serem contrários ao cristianismo, se uniam ao povo e aos magistrados dessa cidade para tentar destruir uma igreja que havia naquele lugar. Eu imagino que toda a carga de ódio que havia contra Deus naquela região se voltava agora para aquela igreja que permanecia de pé a muito custo, com muita e muita dificuldade. Era uma igreja sofredora. Existem 3 palavras nesse texto que descrevem o sofrimento da igreja. A primeira é a palavra tribulação. O texto que nós lemos no versículo 8 disse, versículo 9, Eu conheço a tua tribulação. A palavra tribulação no grego é a palavra aperto. Mais ou menos quando você coloca uma coisa numa prensa e aquela prensa aperta o que quer que seja. O sentido do texto é que a igreja estava como que sendo massacrada por uma prensa. A segunda palavra desse texto que descreve as dificuldades da igreja é a palavra pobreza. Eu conheço, disse o versículo 9, a tua pobreza. A palavra pobreza, ela não descreve o fato de que os irmãos eram pobres porque eles não trabalhassem. Não é esse o caso, mas porque eles sofriam perseguições. Os membros que eram cristãos, eles eram denunciados por serem cristãos e tinham as suas propriedades confiscadas, suas casas, seus sítios, suas terras. E
Os seus bens, então, eram expoliados pelas autoridades e eram, portanto, destruídas. O que acontecia é que esses crentes ficavam à míngua, eles não tinham mais o seu meio de sobrevivência e, portanto, a vida deles era reduzida a uma vida de mendicância. A simples sobrevivência física, a gente pode imaginar, para essa igreja, já se tornava um grande desafio, já que os irmãos não tinham meios de prover suas próprias necessidades, prover o próprio sustento, o próprio alimento. Isso não acontecia só em Esmirna, haviam outras igrejas onde haviam esse problema, algumas aqui na Ásia, mas, por exemplo, a igreja para a qual o escritor aos Hebreus escreve, enfrentava exatamente esse problema. Aliás, foi o que motivou a escrita da igreja aos Hebreus, o fato de que aquela comunidade estava sofrendo muita luta e muita perseguição. No capítulo 10 de Hebreus, versos 32 a 34, ele diz: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência, vós mesmos, de possuirdes patrimônio superior e durável. Bem, no caso de Esmirna, a despeito da pobreza, a observação que Jesus faz a respeito desta igreja, e que na minha Bíblia aqui está entre parênteses, é: tu és rico. A verdadeira riqueza dessa igreja não era a riqueza material, mas era a riqueza espiritual. Nós vimos que seriam 3 palavras que descrevem o sofrimento dessa igreja: tribulação, pobreza e a terceira delas, blasfêmia. Essa terceira palavra descreve o sofrimento da igreja. Ela não designa exatamente a blasfêmia contra Deus, ou uma blasfêmia feita diretamente para Deus, uma vez que os judeus jamais blasfemavam. A blasfêmia contra Deus, ela seria punida com a morte pela sociedade judaica. A palavra blasfêmia, ela descreve as acusações que os judeus faziam contra a igreja diante das autoridades. A gente pode imaginar que os judeus deveriam ter grande influência naquela sociedade, talvez grande influência no meio político, e usavam essa influência para difamar o nome da igreja, para sujar o nome dos cristãos diante dos governadores e da sociedade. Contudo, sem que eles soubessem, quando eles falavam mal da igreja, eles estavam falando contra Deus. Mentindo contra a igreja, eles mentiam contra Deus. Tentar difamar a igreja de Cristo, tentar sujar a igreja de Cristo é de fato tentar sujar o próprio Deus. Essa é a definição mais clara de blasfêmia que nós podemos encontrar: macular o nome de Deus. É interessante que a blasfêmia, na verdade, era contra a igreja, e sem que eles soubessem, Deus estava assumindo para si toda aquela blasfêmia. Deus, no entanto, ele não se deixa blasfemar. A palavra de Deus para Esmirna é: todo o sofrimento pelo qual vocês têm passado, toda a dor que vocês estão enfrentando, toda essa tribulação que estão apertando vocês, elas vão piorar. Por incrível que pareça, essa é a palavra de Deus para Esmirna, e Deus disse isso no versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, o futuro de vocês é um futuro bastante nebuloso, porque há uma espécie de nuvem negra no futuro de vocês, que aqui é descrita pela palavra prisão. O texto diz: o diabo está para colocar alguns de vocês na prisão. Prisão. A palavra prisão, ela não significa exatamente encarceramento. Na época de Jesus, e de fato antigamente, na época do Antigo Testamento, não havia esse conceito de colocar pessoas em prisões. O conceito de prisão é um conceito moderno. Essa ideia de a gente é mais inteligente do que os antigos. Os antigos achavam que não vale a pena colocar uma pessoa na prisão, porque se você colocar, você vai ter que alimentar ele, não é?
Além dele ter feito mal, ainda vai colocar no lugar que você vai precisar alimentar. Então, para não ter esse problema, não havia esse conceito de prisão. A prisão era apenas um lugar temporário onde você ficava esperando a sentença. Paulo, por exemplo, ficou 2 anos numa prisão esperando uma sentença. E a sentença poderia ser uma multa, açoitamento, apedrejamento, morte. A prisão em si não era o castigo. Ninguém ficava na prisão sendo o próprio castigo. Não havia esse conceito. Então, quando o texto fala que o diabo está para colocar alguns de vocês na prisão, ele está querendo dizer que era provável até que alguns deles morressem. Eles ficariam numa prisão durante algum tempo, esperando uma sentença, que inclusive poderia ser a morte. Até mesmo a morte. E isso significa que até agora essa igreja já tinha abdicado dos seus bens, porque os havia perdido para uma sociedade mentirosa e mal intencionada. Até agora a igreja havia perdido o seu patrimônio, mas agora havia uma probabilidade de que ela pudesse perder até mesmo a sua própria vida. O verso 10 vai nos dar algumas lições impressionantes sobre esse sofrimento pelo qual a igreja passa e por que ela precisa passar por isso. É triste pensar, por exemplo, ou talvez fique pior, que a igreja de Esmirna não era uma igreja ruim. Era de fato uma boa igreja. Se Deus quisesse punir uma igreja por ser uma igreja ruim, eu poderia até dar algumas dicas para Deus, até mesmo entre as de Apocalipse. Eu daria a dica da igreja de Tiatira, por exemplo. Era uma igreja bem ruim. Nós não falamos sobre ela enquanto estivemos meditando, mas a igreja de Tiatira é uma igreja bem ruim. E eu poderia até recomendar ao Senhor, Senhor, desce a ripa naquela igreja lá. Esmirna não, Esmirna, coitada. Uma igreja tão firme, tão fiel. Qual é o sentido de que essa igreja, que inclusive é a melhor delas, uma das melhores, por que exatamente essa precisa sofrer? E isso nos levaria então à pergunta do porquê especificamente eu preciso sofrer. Por que essa igreja precisa sofrer? Quero aprender um pouquinho com o sofrimento dessa igreja e tirar algumas lições sobre o sofrimento dela e que aprendamos essas lições para aplicá-las ao nosso próprio sofrimento. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que a fidelidade a Deus não garante nem segurança e nem prosperidade. Nós estamos vivendo em nossos dias e temos visto pastores proclamando mensagens de um otimismo simplório, transformando o evangelho numa estrada aberta para o sucesso, para a prosperidade financeira, para a riqueza. Mas essa ideia não é uma ideia de Deus. Essa ideia tem muito mais a ver com o diabo do que com Deus. Os caminhos de Deus para os crentes e para a igreja não pertencem nem aos crentes e nem à igreja. Esses caminhos pertencem a Deus. Deus é que sabe o que é melhor para a igreja. Cumpre a igreja, se ela estiver passando por dificuldades, cumpre a ela clamar. Ela pode pedir, ela pode até mesmo chorar na presença do Senhor, se os tempos o exigirem. Mas, acima de tudo, cumpre a igreja se submeter à vontade de Deus. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, este prevalecerá. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz que Deus é aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da vontade dele. E Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo nos exorta a experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há nenhuma garantia, nenhuma, de que a escolha de sermos fiéis nos traga conforto e segurança. A vontade de Deus para a igreja de Filadélfia, uma das igrejas às quais este livro foi escrito, a vontade de Deus para essa igreja era acabar com o sofrimento. A vontade de Deus para Esmirna é agravar o sofrimento. No caso de Filadélfia e no caso de Esmirna, seja feita a vontade do Senhor. E isso se aplica a nós também. A segunda coisa que quero aprender sobre o sofrimento neste texto é de que a violência é uma arma que o diabo usa para destruir a igreja. O grande interessado em que a igreja seja destruída é o diabo. É ele que quer a destruição da igreja. O diabo está envolvido em 4 das 7 igrejas
às quais o livro de Apocalipse foi escrito. O propósito do diabo é fechar as portas da igreja. O próprio Apocalipse, nos capítulos 13 e 17, nos fala das 3 armas que o diabo usa para destruir a igreja. No capítulo 13 aparecem 2 delas, e no capítulo 17, a terceira. No capítulo 13 são 2, a falsa doutrina e a prostituição. Falsa doutrina não é apenas uma questão de homens gananciosos querendo ganhar dinheiro. Antes fosse. Se fosse assim, até seria interessante dar dinheiro, porque pelo menos alguém se diverte, né? Ele vai se divertir viajando por aí. Alguém pelo menos está se divertindo. Não é esse o problema. O problema é que quem contribui com certo tipo de doutrina, contribui com uma obra de Satanás. E esse é o problema para João. É uma obra do diabo. Falsa doutrina é coisa do diabo. E a segunda arma que Satanás usa para destruir a igreja é a prostituição. Não é apenas uma questão de gente safada. Claro que tem muita gente safada na igreja. Mas aqui não é o problema. O problema é que é uma obra do inimigo, é uma obra espiritual. E o inimigo usa isso para destruir a igreja de Cristo. A terceira dessas armas está no capítulo 17, a segunda está no capítulo 13, é a violência. Violência. Satanás se utiliza da violência para tentar destruir a igreja. E no capítulo 17 de Apocalipse é a prostituição. Quem lê o capítulo 17 encontra lá uma prostituta sentada sobre um monstro escarlate. É uma figura da prostituição. São armas que Satanás usa para destruir, portanto, a sua igreja. Esmirna era uma igreja firme demais para se deixar ser enganada. Existem outras igrejas que estavam caindo por algumas dessas armas. Pérgamo e Tiatira, por exemplo, foram assoladas pela falsa doutrina e foram enfraquecidas pela prostituição. Esmirna não. Nós acabamos de ler sobre Esmirna. Essa era uma igreja sofredora, mas firme. Ela não poderia ser enganada. Ela era fiel demais para ser seduzida. E por isso, Satanás massacra essa igreja com a violência. Contra a violência, a igreja não tinha defesas. Ela poderia ter defesas contra a prostituição. E poderia ter defesas contra falsas doutrinas. Mas que defesas a igreja tinha contra a violência? A igreja, quando sofre violência, muitas vezes, isso é uma arma do diabo para destruir a igreja, é o que o texto nos disse. A terceira coisa que nós aprendemos sobre o sofrimento da igreja é que o sofrimento purifica a igreja. O versículo 10 traz as seguintes expressões: para que sejais provados. A palavra provados aqui ela é bastante significativa. Isso está em sintonia com o costume do Novo Testamento de comparar a igreja com o ouro. O ouro ele é coado no fogo. E quando o ouro é coado, o que resta, o que fica depois da coagem é algo mais precioso, é o ouro mais puro. A ideia de que a igreja está sendo coada literalmente, significa que os espancamentos, os insultos, as privações, as celas escuras, frias, imundas, a tortura e até mesmo a morte. Essas coisas, ao invés de destruir a igreja, tornam a igreja mais autêntica. Fazem com que a fé da igreja seja mais preciosa, que o amor da igreja seja mais puro, que sua vida seja mais valiosa e o seu testemunho mais eficaz. Depois de 30 anos de perseguição religiosa na Romênia, os comunistas fizeram uma pesquisa e verificaram que o número de cristãos praticantes havia aumentado em 300%. Debaixo de perseguição, a igreja se purificou e purificando se tornou mais autêntica e cresceu de forma mais autêntica. O sofrimento purifica a igreja de Cristo. A quarta lição que aprendemos sobre o sofrimento é que Deus tem controle total sobre o sofrimento. Existe alguma discussão aqui nesse texto sobre o significado dos 10 dias. O texto disse: não temas as coisas que tens de sofrer.
O diabo está para lançar em prisão alguns de vocês para serem tentados ou postos à prova. E tereis uma tribulação de 10 dias. Eu acho que eu perdi muito tempo tentando descobrir o que significa 10 dias. E chegou uma hora eu descobri que ninguém sabia o que significa, então eu fiquei meio tranquilo de não saber o que é e de entender 10 dias como 10 dias. Vocês vão ter uma tribulação que vai durar 10 dias. Não há nenhum problema em que isso seja literal. Vocês vão sofrer especificamente 10 dias. E o que significa isso? Que Deus tem o controle das perseguições e do sofrimento. Tereis uma tribulação de 10 dias. O certo aqui, portanto, o significado é que Deus está no controle da situação. É Ele que manda. É Ele que determina o dia que o sofrimento começa. É Ele que determina quanto tempo vai durar o sofrimento. E Ele determina que hora o sofrimento vai acabar. Satanás vai afligir a igreja. Mas Deus reserva ao seu próprio direito a autoridade de dizer a Satanás exatamente quando ele deve começar, quando ele deve terminar e de que modo ele deve agir para que a igreja não seja tentada acima de suas forças. Além disso, o próprio Deus, ele vai supervisionar todo o processo para que nada escape do seu controle. Deus tem o controle sobre o nosso sofrimento. A quinta lição que eu aprendo sobre o nosso sofrimento nesse texto é que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo a nosso favor. O verso 10 termina com a frase: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Quando a igreja de Esmirna escolhe sofrer, ela está andando de acordo com as coisas que não se veem, coisas que são eternas e não temporais. O próprio Jesus tinha dito: aquele que quiser guardar a sua vida, que quiser manter a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai encontrá-la. Encontrar-se ou entregar-se a Cristo de todo o coração não significa se perder, mas significa se achar, achar-se em Cristo. Quem se perde em Cristo ganha a própria vida. O servo de Deus não precisa se agarrar à sua própria vida. Porque a verdadeira vida que o servo de Deus tem não é aquela que os outros estão vendo, não é aquela que as pessoas veem enquanto ele está vivendo nesse mundo, mas é aquela que está escondida com Cristo em Deus. João disse: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos juntamente com Ele. Essa não é a minha verdadeira vida. Se eu perdê-la, isso não é um grande problema e nem um grande prejuízo. A minha verdadeira vida não é essa. A sua verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida é aquela que há de ser revelada em Cristo. Nenhuma aflição deste mundo se compara à glória que receberemos na presença de Deus. E é para lá que nos encaminhamos. E a sexta e última lição que aprendemos neste texto, a respeito do sofrimento da igreja, é de que a igreja tem consciência de que existe uma coisa pior do que a morte. Morrer, irmãos, é uma coisa bastante desagradável, eu reconheço. Mas a igreja tem consciência de que as aflições, o sofrimento, a dor, não é o que pode acontecer, não é o pior que pode acontecer a uma pessoa, nem mesmo a uma igreja, nem mesmo a morte o é. Em Lucas capítulo 12, versos 4 e 5, Jesus diz: não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse deveis temer. O verdadeiro cristão, ele sabe reconhecer quem são os reais inimigos da sua alma. Aliás, tudo na vida do cristão, seja o viver, seja o morrer, tem em vista a vitória sobre esses inimigos. Irmãos, são muitos inimigos da igreja. A igreja não precisa viver uma vida fugindo do sofrimento. Não é o nosso ponto de honra. Buscar o lugar onde não há sofrimento nenhum. Talvez esse seja a tendência de muitas pessoas, mas não deveria ser a tendência do cristão. Viver uma vida isenta de sofrimentos.
Porque não é esse o problema de nossa vida. O problema aqui não é sofrer. Quantos milhares, se é que isso seria um problema, quantos milhares de cristãos em toda a história da igreja têm sofrido, têm derramado o seu sangue, homens e mulheres que perderam suas vidas para defender a fé que nós proclamamos hoje. A história da igreja, ela foi escrita com sangue. E o fato de vivermos em um país livre, onde podemos proclamar a nossa fé, onde podemos celebrar a nossa religião, isso não deve nos cegar para o fato de que a nossa história foi escrita com sangue. O sangue de homens e mulheres que foram prostrados pela sociedade, que morreram pela fé que nós defendemos hoje. Cumpre a nós servir ao Senhor em nossa geração e aceitarmos os desafios da nossa missão. Uma das coisas que o cristão deve fazer e tirar isso da mente, de que não deve ser o nosso principal ponto de referência, ou o principal esforço de nossa vida, buscar uma vida sem sofrimento. Buscar uma vida sem sofrimento. Infelizmente, em nossa geração, nós temos visto surgir uma geração de cristãos absolutamente secularizados, amantes de seus próprios deleites e prazeres, incapazes de fazer o mínimo sacrifício para o reino de Deus. O mínimo. A maioria dos cristãos está cansado demais sempre. Sempre. E não faz nenhum sacrifício. E quando eu falo de nenhum sacrifício, eu não estou me referindo aqui a perder um bem, um carro, uma casa. Quem sabe um dia cheguemos nesse nível, não é? Não estou me referindo aqui a perder a própria vida, longe disso. Eu estou me referindo a um pequeno sacrifício. Tipo levantar num domingo de manhã para vir na escola dominical, por exemplo. É sacrifício demais. Tipo vir, por exemplo, numa quarta-feira, aqui num culto de oração, mas está muito frio, ou vai passar a sua série preferida bem nesse dia, e seria um sacrifício demais gravar a série para assisti-la num outro dia. Irmãos, essa é a geração que nós vivemos hoje. Ela não está disposta a sacrifício nenhum. Se for exigido algo um pouco mais, um pouquinho mais, eu não estou dizendo que vamos exigir a vida, não chegamos nesse nível, mas nós vivemos hoje uma geração em que, se Deus exigir um pouquinho mais, poucos vão restar na igreja. Um pouquinho que seja, um pouco. A maioria dos cristãos estão cansados demais, esgotados demais. Não assumem cargos e responsabilidades na igreja, por exemplo, porque não querem simplesmente ter o trabalho. Eu teria muito trabalho, mas se eu assumir o cargo, eu vou ter que ir na igreja todo domingo. É sacrifício demais. Sacrifício demais. Para participar de projetos, ocupada demais para ser canal de bênção na vida de seus irmãos de fé. A igreja de Esmirna é um exemplo para nós. Uma igreja sofredora. Eu louvo a Deus porque nós não somos uma igreja sofredora. E se fôssemos? E se Deus nos desse o caminho que Deus deu para Esmirna? O que nós faríamos? Qual seria a nossa relação? O que significa ou o que implica sermos cristãos? Quando Jesus escreve no Evangelho, ele fala no Evangelho, ele disse certa vez que quando as pessoas vão construir uma casa, eles pensam no custo. Quanto custa? Porque Jesus dizia, é provável que você vai construir, naquele tempo devia ser feio fazer isso, hoje em dia não é tão feio, mas naquele tempo parece que era feio começar a construir uma casa e parar no meio. Primeiro você faz o cálculo, para ver se você consegue terminar. Você consegue terminar? Então nem comece. E quando Jesus diz isso, ele aplica isso à própria decisão de seguir o Evangelho. Você está preparado para o que vem pela frente? Se você não está preparado, então pense duas vezes se vale a pena começar. Os outros vão rir de você, porque você deixou a casa construída pela metade. E eu acho que nós vivemos em uma geração em que muitos aceitaram a Cristo pela metade. Não estão dispostos ao mínimo sacrifício. E o que Jesus está pedindo para a igreja de Esmirna, ai de nós, se fosse pedido de nós. Eu quero que você abaixe a cabeça e ore comigo.
e que você pense naquilo que você acabou de ouvir. O que Deus está pedindo de você? É sacrifício? Talvez Deus peça isso. Talvez Ele peça sacrifício. E se Deus pedir, o que você vai responder a Ele? Que sacrifícios você faria por Ele? Quanto você perderia do seu tempo? Quanto você perderia do seu dinheiro? Quanto você perderia dos seus bens? Quanto? O que você está disposto a entregar? O quê? De fato mesmo. Se Deus dissesse para você quanto, me diga quanto. Qual seria a tua resposta? Meu irmão, a tua resposta determina o nível de intimidade que você tem com Deus, o nível de compromisso que você tem com Deus. Qual é ele? Qual é? Olha para a tua igreja, Senhor. Olha para mim. Os nossos corações estão diante da tua presença neste momento. E nós ficamos intimidados agora diante dessa igreja. Hoje nós poderíamos perguntar ao Senhor, por que o Senhor fez essa igreja sofrer tanto? Uma igreja tão boa. E foi tua vontade que ela sofresse. Por quê? Nós não queremos responder essa pergunta, Senhor. A pergunta é outra. E se Deus fizesse isso comigo? Se fosse vontade dele que eu tivesse que entregar algo mais, o que eu faria? O quê? Deus, desperta a tua igreja, santifica, vivifica e dá para a igreja a consciência de que ela precisa estar pronta para entregar um pouco mais, algo mais. Talvez o Senhor nos peça um outro degrau, um outro passo, uma outra atitude, Senhor, algo um pouquinho mais. Talvez Deus ainda não esteja pedindo nossa própria vida, mas e se pedir, Senhor? E se chegar um momento, e como nós sabemos que a história há de caminhar para isso, em que ser cristão significa entregar a própria vida, o que faremos nós, Senhor? Como vamos entregar a vida se não damos nada hoje? Como vamos, ó Pai, entregar tudo ao Senhor, e gostamos de dizer, tudo entregarei, se não entregamos de fato nada, e na prática nada, Senhor. Nada que implique um pouco mais de esforço. Senhor, desperta teu povo, desperta a minha vida, Senhor. E juntamente com os meus irmãos, possamos entender, ó Pai, as implicações de te seguir. Nós fazemos 96 anos, ó Pai, neste ano. E com 96 anos nós nos perguntamos, ó Senhor, que marca vamos deixar para a nossa geração? Se continuarmos do jeito que estamos, ó Pai, se nossa vida continuar rasa do jeito que está, cômoda do jeito que está, como é que nós vamos impactar uma geração inteira, Senhor? E cumprir o compromisso de sermos uma verdadeira igreja de Cristo em meio à nossa sociedade. Como faremos isso? Senhor, desperta o teu povo. E que se levante entre nós uma geração disposta a colocar sua vida no teu altar. Levanta jovens nessa igreja, Senhor, dispostos a dar um pouco mais. Que saiam um pouco de sua zona de conforto, de seus próprios prazeres, e que se levante uma geração santificada, Senhor, que assuma o compromisso de ser uma geração fiel e te servir com todo o coração, Senhor. Que como Esmirna, se o Senhor nos pedir algo mais, como o Senhor pediu para essa igreja, nós estaremos prontos e diremos ao Senhor, Senhor, aqui está a nossa vida no teu altar, usa, leva, tira o que o Senhor quiser, é teu, e o Senhor tem todo o direito. Ó Deus, levanta essa geração, homens e mulheres que te sirvam de verdade e que sejam, ó Pai, referenciais para a nossa geração. Eu clamo a Ti, levanta esta qualidade de igreja neste lugar e glorifica Teu nome com corações dispostos a depositar tudo o que tem no altar do Senhor e para a glória do Senhor. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.